Começa aqui o primeiro episódio do videocast Bate-Papo Econômico, uma produção do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso. Eu sou Emanuel Dalbian e serei o apresentador deste videocast. Neste videocast, nós vamos tratar aqui de assuntos importantes relacionados à economia. Vamos falar de inflação, vamos falar de renda, vamos falar de desemprego, de taxa de juros, de taxa de câmbio, de financiamentos. Neste primeiro episódio, nós vamos tratar da economia da inovação. Estamos aqui hoje com a economista Edicleide Nobre. Edicleide é graduada em economia, mestre em propriedade industrial e inovação, e atua na área de inovação, dando consultoria para as empresas. Edicleide, qual o objetivo da inovação? Olá, obrigada pelo convite, né? E vamos aqui falar um pouquinho de inovação. O objetivo da inovação é justamente trazer um diferencial competitivo para o mercado. Então, toda e qualquer empresa que busca a inovação, ela busca se diferenciar, ela busca se manter no mercado, trazendo elementos dentro do seu desenvolvimento, dentro da sua cultura organizacional, que vai fazer com que a empresa consiga se manter melhor no mercado. Então, assim, o objetivo é realmente trazer com que as empresas sejam mais competitivas, sejam mais lembradas pelos seus clientes, sejam mais favoráveis de estar atendendo a demanda que o mercado quer. Edicleide, a inovação, em termos teóricos, ela começou lá no século XX, né, com Joseph Schumpeter. Schumpeter, ele desenvolveu a teoria da destruição criadora. O que é a destruição criadora? É quando no mercado chega um produto novo e esse produto, ele elimina o outro produto que estava no mercado ou substitui o outro produto, né? Só para ter um exemplo, né? Um exemplo que a gente pode dar é o armazenamento de dados. Um exemplo bem fácil de entender como é que funciona essa teoria da inovação, essa teoria da destruição criadora. Então, no começo, dos primeiros armazenamentos de dados era o disquete. Aí veio o CD, substituiu o disquete desapareceu. Ninguém mais usa o disquete. Depois veio o DVD, substituiu o CD, porque ele armazenava mais dados. Depois veio o pendrive, aí o pendrive substituiu o DVD. E hoje, né, o que está substituindo o pendrive é o armazenamento nas nuvens. É lógico, isso não acontece da noite para o dia. Isso vai acontecendo com o passar do tempo, né? Então, eu queria que você falasse o que uma empresa ela precisa fazer para inovar. Uma empresa pode ser de produto, pode ser de serviço. Então, as empresas, é legal esse exemplo que você traz, Dalbian, porque assim, a gente que tem aí acima dos 40 mais, certamente viveu toda essa geração de disquete, de CD, de DVD, do pendrive. E por que tudo isso vem aumentando? Por que tudo isso vem sendo substituído no mercado? Porque foi aumentando a quantidade de dados, foi aumentando a quantidade de informação, e para que as pessoas conseguissem armazenar isso de uma forma que consiga utilizar, né, daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu preciso de um espaço maior. Então, tudo isso vem se movimentando. O armazenamento em dados hoje, na nuvem, que é bastante utilizada, vem substituindo todas essas tecnologias que foram, né, disruptivas no passado. Então, assim, o que uma empresa tem que fazer para continuar fazendo essas mudanças, para continuar se mantendo no mercado, é sempre estar acompanhando, é sempre estar desenvolvendo e buscando aprimorar, claro, tudo aquilo que o mercado precisa. Então, assim, não existe inovação se o mercado não comprar a ideia. Então, o disquete só foi substituído pelo pendrive porque o mercado quis, o mercado comprou a ideia. Opa, isso aqui é mais importante, isso aqui é menor, ele ocupa um espaço menor no meu armário, na minha casa. No entanto, ele tem mais capacidade de armazenamento. Então, quando o mercado compra isso, no sentido de o mercado aceitou
aí sim é considerado uma inovação. Então, para que a empresa consiga sempre estar buscando essa inovação, ela tem que estar sempre de olho no que o cliente está pedindo, o que o mercado está pedindo para você. Ah, eu sou uma empresa de software. Que tipo de software que o mercado está pedindo para que eu desenvolva? Eu sou uma empresa que desenvolve produto, que seja produto, móveis. Que tipo de móveis que o mercado está solicitando? Então, normalmente o cliente, ou seja, normalmente o mercado, ele dita a regra, como que ele quer. São as inovações mais comuns que a gente consegue identificar. Aquelas inovações mais disruptivas são inovações que normalmente a empresa desenvolve e ela precisa romper uma barreira dentro do mercado para que o mercado compre. Ou seja, o mercado ele precisa criar o desejo no potencial comprador para que aquele comprador venha realmente comprar o seu produto. Como é o caso aí dos celulares. Há 15, 20 anos atrás, a gente não se falava de celular, não tinha celular no mercado como tem hoje. Até que ele foi introduzido e ele foi criado uma necessidade de consumo. Então, assim, quando as empresas começaram a desenvolver os celulares, elas trabalharam com essa questão de mexer com o jeito, com a cultura das pessoas, de dizer, olha, você não precisa mais ter um aparelho telefônico grudado na parede na sua casa, ali trancado. Você pode estar andando com esse aparelho telefônico com você a qualquer momento. E isso é disruptivo. Acaba que cria-se a cultura, cria-se o desejo da pessoa ter aquele bem e de querer consumir aquele bem. Então, as empresas estão no mercado olhando isso. Eu posso estar inovando de forma disruptiva, criando algo, criando um desejo que o mercado não tinha ainda, ou eu posso estar criando algo que o mercado já tem, mas eu preciso melhorar, eu preciso dar uma identidade diferente, uma característica diferente, uma função diferente, para que o mercado também venha querer e venha comprar esse produto. Aí sim é uma inovação. O que a empresa precisa fazer para inovar? Então, a empresa ela precisa sair do quadrado. É aquela bela história, né? Pense fora da caixa. Sair do quadrado no sentido de realmente não adianta só o empresário apostar na equipe e falar assim: "Ah, eu contratei, sei lá, os melhores mestres e doutores para desenvolver produto para mim". Mas aquele empresário, aquele dono de empresa, ele tem que ter esse olhar também inovador e tem que ter um olhar de visão de futuro. Sabe aquele cara que vislumbra realmente algo diferente, algo que pode acontecer. Não tem medo de errar, não tem medo de arriscar. Então, ele vai ter equipes que vai estar trabalhando com ele, mas ele é sempre aquele cara que está à frente dos demais. É aquele que sempre busca sair na frente. Ele quer ser aquele que chega primeiro. Esse é o tipo de empresário que gosta de inovar e para que ele inove, ele precisa ser realmente nesse sentido, ter esse pensamento mais de visão de futuro e contar com equipes que venham, né, ajudar você a desenvolver essas atividades, esses processos, esses alinhamentos, esses produtos, mas dar autonomia, dar liberdade para que isso aconteça. Porque o processo de inovação ele pode ser rápido, mas ele também pode ser moroso. Depende muito da realidade da empresa, depende muito da cultura organizacional que a empresa tem. Então, se é uma empresa que tem uma cultura muito engessada, o processo de inovação ele vai ser mais doloroso, ele vai ser mais demorado, ele vai ser mais delicado para que a equipe consiga desenvolver. Quando é uma empresa que já está ali inovando no dia a dia, que já tem as suas ações mais transparente, já se fala bastante de inovação aberta, então ela consegue fazer isso com muito mais leveza, a equipe consegue produzir com muito mais leveza dentro da empresa. Então, assim, de modo bem simples, o que ela precisa para inovar? Ela precisa começar a desenvolver algo que seja benéfico para o seu dia a dia e que atenda aquilo que o seu cliente quer. Quer um produto, se é um serviço, né? Ou que venha inovar para dentro da própria organização. Eu posso estar inovando para dentro da minha própria empresa, em processos, em melhoria de gestão. Eu tenho ganhos de produtividade, eu tenho ganhos quando eu também trabalho a inovação dentro da minha organização, dentro da minha empresa. Edicleide, um pequeno empresário, um microempresário também consegue inovar? Por exemplo, um pequeno empresário, microempresário, que ele produz e vende picolé. Ele consegue inovar?
não só no produto, mas na prestação do serviço, em novos mercados? Como que você analisa esse aspecto e dá uma ideia para esse pequeno empresário, esse microempresário inovar? Então, esse microempresário aí de picolé, como você traz, até combinando aí com o nosso calor de Cuiabá, já que Cuiabá é quente, por que não vender picolé, né? Então, para inovar na venda de picolé ou na produção de picolé, ele pode estar inovando no produto, fazendo, sei lá, sabores diferentes, com aromas diferentes, Um com picolé grama de baru, de é aquela, baru, aquela castanha que tem lá em Livramento, em pode Poconé, ser de baru, pode ser de de bocaiúva, pode bocaiúva, ser de piqui. de Tem o pessoal piqui. que gosta de piqui, aí o povo do Cerrado gosta do piqui também. Então, assim, ele pode estar inovando no sabor do produto, ele pode estar inovando na forma de produzir esse picolé. Por que tem que ser sempre aquele quadradinho? Por que não é diferente, redondo, sei lá? Então, ele pode também estar inovando nesse sentido, nos sabores, na embalagem. Ele pode estar inovando totalmente na embalagem dele. Pode inovar no marketing, que é a forma de comunicar, a forma de vender esse produto, e no serviço, na entrega desse picolé. Então, se ele for inovar no marketing, como que eu vou vender esse picolé? Eu até vi recentemente um comercial de um pessoal vendendo picolé na praia do Rio de Janeiro. E assim, aquele picolezeiro normal, empurrando o carrinho ali na areia, e que não vendeu, ficou lá 3 horas de relógio, não vendeu nenhum picolé. Em contrapartida, tinha um grupo de 3 sócios vendendo picolé de cachaça na praia do Rio de Janeiro e que tinham vendido mais de 5 mil de picolé naquele dia. Então, assim, a forma que aquele pessoal estava vendendo o picolé, ele chegava pro aquele banhista que estava ali na praia com o picolé de cachaça, ele fazia uma festa, ele fazia um barulho. A forma que ele estava comunicando a venda daquele picolé, o produto dele, era totalmente diferente daquele que estava ali empurrando o carrinho na areia. Então, assim, um vende 5 mil e outro não vende nada. Por quê? Porque ele inovou na forma de comunicar, de entregar o produto para o cliente. É o que também a gente conhece por vantagem competitiva, né? A vantagem, a pessoa que inova, o empresário que inova, ele tem uma vantagem sobre o outro. Ele começa a ter uma vantagem sobre o outro, porque o outro não tem ainda, não desenvolveu a técnica, o modo de produzir, ou aquele produto novo. E aí, essa inovação traz uma vantagem competitiva, porque ele começa a abrir novos mercados, e isso é importante, né? Essa vantagem competitiva, então, eu queria que você falasse a importância dela, que a inovação é uma vantagem competitiva. Sim, sim. Claro. Sendo o primeiro, né, você é aquele empresário que é o disruptivo, você chegou primeiro, então você vai ser lembrado. Então você não vai ser lembrado pelo aquele que copiou, no caso do picolé que a gente trouxe. Se chegar alguém hoje vendendo picolé na praia do Rio de Janeiro com o mesmo formato que os outros estavam vendendo aí, que já estão vendendo aí, que é o picolé de cachaça, e fazendo toda aquela divulgação diferente, se chegar alguém fazendo semelhante a eles, vai chegar depois. Quem chega primeiro, ele tem essa vantagem porque foi o primeiro a chegar, ele vai ser lembrado por ser o primeiro realmente. Opa, o cara é peitudo, né? Trazendo para o linguajar brasileiro. Ele é totalmente desprendido de preconceito, de medos, e eu não vou conseguir. Então, não, ele foi na frente, ele chegou primeiro, e ele sempre vai ser lembrado como aquele que chegou primeiro, que é disruptivo, literalmente. Conseguiu fazer coisas que outros que estão fazendo no mercado há 10, 15 anos não faz. E é só na forma de comunicar, na forma de entregar, na forma de falar, de vender o produto mesmo. Não é em termos de preço, não é em termos de sabor, é na forma de realmente entrega. Opa, você está me enxergando diferente dos demais, é nesse sentido. Agora, falando um pouco mais das médias empresas, das grandes empresas, né? A inovação não é só no produto ou no serviço, é no processo também, né? Como que seria, como que seria uma inovação no sistema produtivo, no processo produtivo? Então, a inovação no processo produtivo, aí já pensando um pouco de empresas mais de médio porte, de pequeno para médio porte, né? Essa inovação no processo produtivo, ela vai dar um ganho de produção para o empresário. Então, eu estou melhorando o meu processo. Muitas vezes, quando a gente faz trabalho de mapeamento de processo dentro das empresas, a gente identifica que tem 2, 3 equipes fazendo a mesma coisa que a outra.
ou que tem uma outra pessoa da equipe fazendo a mesma coisa, ou que aquele processo ele está indo e voltando, ele não é uma coisa linear, ele é uma coisa que você chega dentro da organização, você fala assim, mas por que está indo e voltando? Por que as pontas não são lineares, né? Então, quando ela faz esse processo linear, ela mapeia e identifica gargalos, faz ajustes no seu modo de produção, ela ganha mais velocidade nessa produção. E mais velocidade dentro das empresas é maior ganho de De, mercado, de competitividade, de produtividade também. de produtividade, é menos tempo da equipe em operação. Você pode pegar uma pessoa que está, de repente, com tempo ocioso nessa operação e levar para um outro ambiente, para um outro departamento da organização. Então, tudo isso a gente consegue identificar quando faz mapeamento de processo dentro de uma empresa. Claro que tem grandes empresas que já têm isso muito bem definidos, mas tem empresas, aqui mesmo no estado, a gente está trabalhando numa empresa com cerca de 1.200 colaboradores que não tem processos definidos. E aí você chega para fazer processo dentro dessa organização, dentro dessa empresa, e fala assim, nossa, mas de 1.200 colaboradores era para estar tudo muito lindo, maravilhoso. E não, tem muita coisa para ser feito em termos de processo, porque a empresa não tem essa cultura de trabalhar processo. Foi fazendo, a empresa foi crescendo, de repente está aí um boom com 1.000 e poucos colaboradores e não tem as coisas definidas, não tem uma política de funcionamento, não tem um planejamento detalhado das ações, a equipe não sabe para onde está indo, e isso tem a ver com processo, e isso tem a ver com inovação. Não tem como a gente falar de inovação dentro de uma empresa se não tem um planejamento estratégico. É aquela bela frase, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho te leva, né? Então, se você não tem um planejamento das suas ações, como que você quer que sua equipe trabalhe para que aquele objetivo da empresa seja alcançado? Eu me lembrei agora, você falando da inovação no processo, do Henry Ford, né? Voltando lá atrás também, lá no final do século XIX, né? O Henry Ford, quando começou a produzir os carros em série, né? Aí foi uma mudança no processo produtivo, o carro era produzido artesanalmente, reunia todas as pessoas para produzir um carro. E aí veio o Henry Ford e falou, não, nós podemos produzir vários carros ao mesmo tempo, produzir em série. Então ele criou a esteira, né? O carro ia passando, ia colocando o chassi, ia colocando o pneu, ia colocando os bancos, ia colocando o volante, ia colocando o câmbio e ia produzindo o carro ao longo da esteira e vários carros ao mesmo tempo, né? Os livros sobre esse assunto, eles dizem que artesanalmente demorava 30 horas para produzir um carro. Quando veio o Ford e começou a produzir o carro em série, né? Esse tempo de produção ele caiu de 30 horas para 6 horas. Então, você reduziu o tempo de produção em 5 vezes, né? A produtividade, então, aumentou 5 vezes, né? Então, isso no final do século XIX, né? E aí a gente veio tendo ao longo desse tempo todo, né? Várias ondas, né? De inovação, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas ondas de inovação. É bem lembrado, porque essa do carro é assim, super falada, super. A gente estuda, tem inclusive na faculdade, quando a gente faz faculdade, a gente estuda um pouco sobre isso. Mas assim, essas ondas é bem trazido aí dentro da economia, que essas ondas elas vêm ganhando a cada ano, digamos, a cada década que passa, elas vêm acontecendo com maior velocidade. Então, a gente teve aí a onda da questão da industrialização, depois veio a onda aí também da questão da qualidade, se falava muito em processos de qualidade, qualquer produto ou serviço tinha que estar intrínseco à questão da qualidade, aí muito focado nos trabalhos da Toyota, que falava-se bastante de qualidades. E depois veio a onda da inovação em si. Hoje está se falando muito na onda da sustentabilidade. Então, essas ondas, a cada década, elas vêm com maior velocidade. Não faz muito tempo que se falava de qualidade. Acho que 90, 2000 se falava muito de qualidade. Todo e qualquer produto tinha que ter essa questão da qualidade intrínseca.
e depois veio a questão da inovação, da TI, da telecomunicação, e hoje a gente está falando de sustentabilidade. Então, assim, são algumas décadas que se passaram, e falando hoje de sustentabilidade, toda e qualquer empresa, e aí assim eu falo, toda e qualquer, mesmo aquele vendedor de picolé ou a empresa que a gente está atuando aí com cerca de mais de 1.000 colaboradores, eles precisam estar atentos a essa temática da sustentabilidade, que está no mercado, que está ditando realmente como que o mercado está se posicionando, e falando de sustentabilidade, da questão da onda de ESG ou de ESG, como vem se tratando, que é um posicionamento realmente do mercado financeiro que chega nas empresas e fala, ou você tem, né, ou você não tem recurso, você não consegue se desenvolver. Então, quando o mercado financeiro chega nas empresas e precisa fazer com que as empresas evidenciem, ou seja, mostre que realmente trabalha com a temática sustentabilidade, que tem práticas de governança, que tem práticas de compliance, o mercado está ditando, você precisa me provar que você tem isso. Ou você tem, ou você vai realmente ser eliminados do mercado. Então, hoje tem se trabalhado bastante, a gente tem algumas atividades, tem algumas ações que a gente atua com a temática de ESG dentro das empresas, que é trabalhar essa questão da governança, do ambiental e do social. São aspectos que têm o tripé da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, e que traz para as empresas esse posicionamento. Enquanto mercado, o que eu tenho feito dentro da minha gestão, dentro da minha governança, para eu conseguir me manter no mercado? Enquanto empresa, o que eu tenho feito dentro das minhas ações sociais? Que tipo de ação social eu tenho feito para mitigar o impacto do meu serviço dentro da sociedade? Ou das minhas entregas dentro da sociedade, da minha produção, dependendo do segmento que a empresa atua. Quais são as ações que eu tenho feito na área ambiental para mitigar os meus impactos também? Se eu estou retirando a minha matéria-prima do ambiental, o que eu tenho feito para devolver isso para o meio ambiente? Então, assim, enquanto ações sociais, se eu estou trabalhando com a comunidade local, se eu tenho algum projeto social dentro da comunidade, se eu tenho colaboradores portador de alguma necessidade, de alguma assim, interface que realmente faz aquele diferencial dentro da empresa. Então, também são aspectos sociais que as empresas têm trabalhado. E dentro da governança tem se falado muito de compliance, de transparência nas relações, que seja com o cliente, que seja com o fornecedor. Você falou do toyotismo, né? Que foi o toyotismo em relação ao Fordismo. Eu falei do Fordismo, do Ford, que era a produção em série, e veio o toyotismo, né? E destruiu o Fordismo. Mas, assim, foi em termos de organização também, né? A organização do toyotismo é diferente do Fordismo, né? O Fordismo tinha aquela organização toda escalonada. Era presidente, vice-presidente, vários vice-presidentes, aí diretores, vários diretores, a empresa tinha vários diretores, tinha chefe de coordenador, chefe de departamento, seção, tal. Veio o Toyotini e falou, acabou com isso. Presidente, vice-presidente, departamento, pronto, o resto é trabalhador. Acabou com toda aquela estrutura, né? Redução de custo, né? Então, foi isso que um exemplo do que aconteceu, também prático do que aconteceu, né? E teórico também, porque são processos produtivos diferentes, né? Então, esse exemplo aí do toyotismo, é bom lembrar que, assim, quando a gente está falando de inovação, não existe essa hierarquia de presidente, vice-presidente, diretor. Quando você está trabalhando em inovação, desde aquele colaborador que está lá fazendo o cafezinho, ele pode trazer inovação para a empresa. Então, não é só o diretor que é o diretor ou que é o gerente que trabalha a inovação. Todo e qualquer colaborador, toda e qualquer pessoa que faz parte da equipe pode estar sendo chamado para trabalhar com a inovação. E isso sim é inovação disruptiva e isso é inovação aberta dentro das empresas. Então, assim como inovação, outros episódios a gente vai estar trabalhando com vocês essa questão da economia e vamos estar aí atentos
a novas temáticas para trazer de novos assuntos aqui. Obrigada. Então, Edicleide, eu quero dizer para você que eu gostei muito da entrevista. Aprendi bastante. Te dei uma aula aqui. E foi muito bom. Então, pessoal, a gente encerra aqui esse primeiro episódio, né, com essa aula da Edicleide sobre inovação, um assunto muito apaixonante. E convido vocês para os próximos episódios. Obrigado.